Olá, queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Espero que você tenha tido um dia tranquilo, que a graça do Senhor tenha banhado a sua vida. Nós estamos entrando um pouquinho atrasado porque tivemos dificuldades aí com o acesso ao Facebook, mas graças a Deus conseguimos resolver as questões e podemos nesta noite partilhar com você a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Ele. Nosso Deus e nosso Pai, nossas vidas estão nas Tuas mãos, somos dependentes do Senhor e sem o Senhor não conseguimos viver o melhor que o Senhor tem oferecido a cada um de nós, nem cumprirmos a Tua vontade. Por isso queremos entregar as nossas vidas nas Tuas mãos, entregar esse tempo de reflexão, de edificação, para que seja um tempo produtivo na vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando e que o Senhor possa usar a vida desse Teu Filho que fala contigo de uma forma que o Teu nome seja exaltado aonde quer que esta mensagem seja compartilhada, Senhor. Faze desse tempo, portanto, um tempo de bênção sobre a vida dos nossos ouvintes, Pai Santo, e que as palavras que forem proferidas pelos nossos lábios, que elas venham do Teu Espírito Santo para cada coração que estiver nos assistindo. Assim nós Te agradecemos, pedimos-Te perdão por todos os nossos pecados e oramos. Conforme nós combinamos semana passada, nós vamos falar hoje um pouco sobre o princípio da confissão. Nós falamos sobre o princípio da realidade, que foi o primeiro estudo, depois falamos sobre o princípio da inquietação e agora vamos falar sobre o princípio da confissão. Para nós iniciarmos o estudo desta noite, nós vamos ler lá no livro de Neemias, o capítulo 1, agora os versos de 5 a 7. Neemias 1, de 5 a 7. Eu convido você para nos acompanhar nesta leitura. A palavra do Senhor diz assim: E desabafei, ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a Tua palavra, a Tua aliança, e usas de misericórdia para com aqueles que Te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Que os Teus ouvidos sejam atentos e os Teus olhos contemplem as palavras desta oração que o Teu servo está apresentando diante de Ti, dia e noite, em favor de Teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a Tua pessoa. De fato, eu e o meu povo temos errado sobremaneira, temos agido de forma perversa, corrupta e vergonhosa contra Ti, e não temos obedecido aos Teus mandamentos, nem respeitado os Teus decretos e as leis que ordenaste a Teu servo Moisés. Que Deus abençoe e aplique a Sua palavra aos nossos corações. Essa é a oração de Neemias. E essa oração será a base da nossa reflexão nessa oportunidade. Gostaria muito que você começasse a pensar na seguinte expressão: precisamos admitir nossa parcela de culpa no que tem de ser restaurado. Não é? Quero lembrar que esses estudos que estamos fazendo não são de nossa autoria, nós estamos tirando informações do livro Gloriosas Ruínas, do pastor Sérgio Queiroz. Não é? Então, quando você puder adquirir o livro, tenho certeza que você vai estar adquirindo um bom material para edificar a sua vida. Queridos, precisamos admitir nossa parcela de culpa no que tem de ser restaurado.
Neemias, ele começa a sua oração assumindo um posicionamento muito interessante em relação à situação do povo de Israel. Neemias, ele faz uma oração inclusiva, uma oração onde ele assume a culpa pelos erros de uma geração que ele não fazia parte. Um negócio interessante isso, não é? Muito interessante. Isso deve realmente nos chamar a atenção nessa oportunidade, porque foi dessa forma que Neemias conseguiu de Deus o aval, o auxílio, a bênção para realizar uma das obras mais importantes na vida do povo. Então ele fez uma oração inclusiva. É importante pensarmos, queridos, que Neemias não fazia parte da geração que havia desobedecido a Deus. Ele nasceu já no cativeiro. Ele é de uma outra geração posterior àquela geração que havia desobedecido às leis de Deus, e por causa disso Deus levou o seu povo para o cativeiro. Então, mas ele assume uma postura de que também ele é culpado por aquela situação em que se encontrava o povo de Israel. E o autor do livro, ele explica essa questão da seguinte maneira, eu peço a tua atenção, ele diz assim: precisamos nos incluir como culpados nas situações que estamos ao nosso redor. No nosso caso, o que enfrentamos não necessariamente é fruto do nosso pecado individual, mas sim do pecado corporativo da humanidade, do qual somos parte. Se morremos, é porque pecamos. Se adoecemos, é porque nosso organismo é falível. Nós perdemos a vida, ficamos doentes e sofremos como consequência do pecado da humanidade, que traz consigo guerras, discussões, divisões, incertezas e danos que nós nos causamos mutuamente. Muito interessante isso. Essa visão de que todo problema causado pelos seres humanos, primeiro tem sua origem, não é, na sua natureza caída, falha, corrompida pelo pecado, e porque essas coisas acontecem, não é? Todos nós precisamos da realidade, assumir um posicionamento de que se todos somos pecadores, então todos somos culpados, não é, pelos problemas que existem ao nosso redor. E esse pensamento é interessante, não é? Por exemplo, quantos casamentos acabam porque aquele que está errando, ele está baseando a sua conduta errada em cima da falha do outro. Porque ele esqueceu que o outro é pecador, e tão pecador quanto ele também. E isso é interessante. Então, Neemias, ele entende, ele tem essa visão, ele tem essa percepção que ele fazia parte de um povo cuja natureza era pecaminosa, cuja natureza estava corrompida. Então todos estavam sujeitos a cometer o mesmo erro. Neemias, embora não tivesse feito parte daquele grupo de desobedientes, mas ele se incluía porque ele entendia que ele era tão pecador quanto os seus patrícios, não é? Os seus irmãos judeus. Não é? Então, essa visão precisa ser a nossa visão para que a gente comece a considerar a reconstrução das ruínas que estão presentes na nossa vida. Baseado nesse conceito, eu quero compartilhar com vocês três orientações para que possamos aqui dividir informações que possam ajudar a vocês que nos acompanham nesse trabalho, nessa ação, não é, de ser parceiro de Deus na reconstrução de alguma área que esteja em ruínas na sua vida. Primeira coisa que eu quero destacar é que Neemias, ele vai diretamente ao ponto. Neemias não faz rodeios na sua oração, ele vai direto ao ponto. Ele diz assim: Senhor, nós pecamos, ponto.
PT saudação. Ele não gasta tempo, não é? Tentando justificar, tentando contar uma história para Deus. Ele diz: Deus, nós desobedecemos, nós pecamos, nós falhamos, nós não demos ouvidos às suas leis. É assim que Neemias faz, não é? Então ele vai direto ao que interessa, ele vai direto ao ponto. Seria mais fácil para eles chegarem e dizer a Deus que o povo de Judá era um povo desobediente. Deus, é isso mesmo. O povo de Judá é um povo desobediente, é um povo de coração ruim. Ou então ele poderia dizer assim: olha Deus, os babilônios também, eles não são brincadeira não, eles são violentos, eles são culpados por essa situação. Não é? O que Nabucodonosor tinha que ir lá em Jerusalém, não é? Destruir a cidade e trazer o povo aqui para a Babilônia? Ele poderia ter criado, né, as mais diversas justificativas, mas ele não faz isso. Ele vai direto ao ponto. Ele diz: Senhor, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, né? E quando ele faz essa oração inclusiva, alguma coisa começa a acontecer no campo espiritual. Ele começa a mover o reino de Deus, né? O texto que nós estamos aqui utilizando é Neemias capítulo 1, de 5 a 7. Neemias capítulo 1, de 5 a 7. Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, nos acompanham em oração, e esperando que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. A questão que eu destaco, não é? Prática de confessar seus pecados a Deus. Não é? Então, o primeiro, vá direto ao ponto, ou seja, se você tem algo a tratar com Deus, fale, seja direto, não faça rodeios, não é? Fale da sua culpa, como Neemias fez. Não é? E a segunda questão é: desenvolva a prática de confessar seus pecados a Deus. Isso é uma batalha muito grande que nós, seres humanos, temos. Nós temos a dificuldade de admitir os nossos erros. Nós temos a dificuldade de admitir os nossos pecados. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que Deus já conhece os nossos pecados. A palavra de Deus diz que todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Então não há como esconder os nossos pecados dos olhos de Deus. Podemos esconder dos olhos de quem quer que seja, de qualquer outro ser humano, mas não podemos esconder nada dos olhos de Deus. Deus sabe todas as coisas. Então, se Deus já sabe, e você tem consciência que Deus já sabe do seu pecado, eu acho que isso torna o trabalho mais fácil. Vá diante de Deus e diga para Deus, não é? Assuma a sua culpa, caso você tenha cometido pecado. Não é? Mas se aquele problema, aquela situação que está na sua vida, aquelas ruínas que estão na sua vida, não tem uma culpa direta sua, não é? Assuma a culpa indireta. Faça a oração inclusiva que Neemias fez. Porque sempre, de alguma forma, há uma contribuição nossa nos problemas que assolam as nossas vidas. Até pelo fato de muitas vezes a gente enxergar o problema e diante do problema a gente assume uma postura de omissão e deixa aquilo para lá. Vamos viver, vamos ver como é que vai acontecer, como é que vai ser amanhã. Não é? Amanhã, quem sabe, aquele problema seja resolvido sozinho. Então, nós somos muito assim. Não é? Nos omitimos diante dos problemas e aquilo acontece e a gente, não, olha, o outro é que pecou, a culpa é do outro. Não é? Se repete aquela história lá do jardim do Éden. Não é? Adão, você comeu do fruto que eu falei para não comer? Me deste. E aí, mas Eva, que história é essa? Não, Senhor, a serpente. Né? Então a gente reproduz esse comportamento em vez de fazer como Neemias. Não é? Neemias foi direto ao ponto. Neemias foi claro: Senhor, nós pecamos, nós desobedecemos, nós não levamos a sério o que o Senhor falou. Não é? E aí, diante dessa questão,
vá diante de Deus e confesse. Neemias não questiona Deus, ele ora: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Que coisa linda essa postura de Neemias. Eu e o meu povo temos pecados. Coisa bacana, né? Se queremos tocar o coração de Deus, devemos nos quebrantar diante dele e confessar os nossos erros. Não é? E com o seguinte pensamento devemos fazer isso: Deus é amoroso e perdoador. A gente não pode perder essa visão de Deus. Não importa o pecado que tenhamos cometido. Deus, ele é amoroso, ele é misericordioso e ele é perdoador. Há muitos exemplos na Bíblia desse amor, dessa misericórdia e do perdão de Deus. Não é? Deus continua o mesmo, Deus não mudou. Quando aprendermos a confessar de forma transparente os nossos pecados, Deus nos levantará e nos levará para o lugar que preparou para cada um de nós. Que coisa linda, né, de se pensar. Deus está só esperando que eu e você possamos ter uma relação com Ele de transparência, de dizer para Ele. Às vezes a gente tem a coragem, né, de falar para as pessoas: olha, você errou comigo assim, eu não gostei disso. Às vezes a gente tem essa disposição, né, essa força de chegar e confrontar o outro. Mas quando a gente tem que confessar a Deus os nossos pecados, a gente sente dificuldade. A gente esquece que Deus é amoroso, misericordioso e perdoador. A gente esquece que Deus já sabe do nosso pecado e que Ele está somente nos esperando admiti-los, confessá-los, não ficarmos com rodeios, com justificativas. Não, Senhor, olha só, eu até reconheço que eu errei, mas eu errei porque o outro errou primeiro. Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos transparentes. Deus quer um relacionamento de transparência para conosco. Então, quando aprendermos a confessar de forma transparente os nossos pecados, Deus vai nos levantar, Deus vai nos restaurar, Deus vai nos colocar no lugar que Ele quer que nós estejamos. Essa oração de confissão transparente e cheia de confiança foi a oração que Neemias fez. Não é? Precisamos aprender, não é, essa oração, ou a orar como Neemias, sendo transparente com Deus. Senhor, olha, eu tenho esse defeito, eu cometo esse pecado, eu quero ficar livre disso, eu não quero andar com o meu coração pesaroso, eu quero viver em paz, eu quero ter um relacionamento transparente contigo. Aquele problema, Senhor, na minha vida, eu sei que eu estou contribuindo, então me ajuda agora a mudar de postura, a abandonar, não é, aquele comportamento ou a minha maneira de pensar, porque eu quero ver essa situação ser transformada, ser mudada. Eu quero experimentar a restauração do Senhor na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha profissão, na minha vida ministerial, na minha igreja, enfim. Não é? Nós temos diversas áreas onde Deus quer agir e a gente precisa estar com o coração aberto nesse sentido. O ponto que eu quero compartilhar com vocês é: confesse para que haja perdão. Outro ponto importantíssimo: confesse para que haja perdão. Quando a gente não confessa o nosso pecado, Deus não perdoa. Isso é básico, não é? Deus vê o nosso pecado, Deus sabe por que pecamos, Deus entende a nossa natureza caída, as nossas limitações, Deus entende. Se Ele não entendesse, Ele não enviaria Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso favor. Ele tanto entende e viu isso desde o princípio, que Ele enviou o próprio Filho, e por que não dizer, o próprio Deus veio na pessoa do Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Então a gente precisa lembrar disso, não é? Deus está disposto, na cruz Ele mostrou isso, Ele está disposto a perdoar os nossos pecados.
Então, o que precisamos entender? Se eu não confessar, eu não obterei o perdão de Deus. Eu preciso confessar. Você precisa confessar o seu pecado a Deus. Nós precisamos desenvolver esse tipo de comportamento com Deus. Confessarmos de forma transparente o nosso pecado, com a certeza de que o Senhor nos perdoará. E lógico, a partir do momento que você confessou o seu pecado, tomar posse do perdão de Deus. Há pessoas que têm dificuldades, né? Até confessam os seus pecados a Deus, mas têm dificuldade de acreditar que o seu pecado foi perdoado. Deus perdoa os pecados. E você precisa tomar posse do perdão de Deus. Sem confissão, queridos, não pode haver perdão. E sem perdão, ruínas serão sempre ruínas. Não tem jeito. Não há como você mudar uma situação se não houver a confissão e o perdão de Deus. A restauração começa em nós. E a atitude de confessar dará início ao processo de restauração de seu relacionamento com o Senhor, e tudo mais fluirá dessa relação pessoal. Ou seja, você precisa tratar da sua relação pessoal com Deus. Nós precisamos tratar da nossa relação pessoal com Deus para que aquelas ruínas presentes na nossa vida comecem a ser tratadas, restauradas, haja uma reconstrução daquela área da nossa vida. Sem esse processo, tudo vai permanecer da mesma forma. Como nós precisamos ter essa compreensão e esse entendimento. Quando Neemias orou, começou um processo de transformações na vida dele. Eu gosto de pensar nisso. Às vezes a gente quer que uma situação se resolva, que um problema seja resolvido, não é? Uma situação ruim seja mudada, mas a gente tem dificuldade de entender que a mudança passa primeiro por nós. Nós precisamos mudar. Quando a gente vai diante de Deus para fazer a oração inclusiva, a obra de Deus é iniciada em nós primeiro e depois naquela situação. Talvez você esteja lutando aí, né, com família, com casamento, com tantas outras questões. Puxa, isso aqui não se resolve, eu já estou há anos sofrendo essa situação. Experimente isso, experimente ir diante de Deus, confesse a sua participação, faça a oração inclusiva. Eu também sou pecador, Deus. Eu errei junto com a minha família, com o meu cônjuge, enfim. Confesse o seu pecado, peça perdão e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Né? Veja o que Deus vai fazer na sua vida. A partir do momento em que confessamos nossa realidade interior para Deus, um rio de águas vivas começa a fluir em nossa vida. É quando Deus passa a movimentar-se em nosso meio, na nossa casa, em nossa vida, e começa a promover mudanças em nós. Que coisa boa! É isso que você quer que aconteça na sua vida? Pois é. Vai direto ao ponto. Vá diante de Deus e faça a oração da inclusão. Se você não tiver culpa na situação, for o gerador da situação, suas atitudes, seus atos, alguma coisa que você fez, faça a oração inclusiva. Se você for o culpado, admita o seu erro, confesse o seu pecado, não é? Peça perdão a Deus, creia no perdão de Deus e creia que a partir daquele momento algo começará a acontecer na sua vida, né? Esteja aberto para essa mudança, né? E espere de Deus mudanças naquela situação ou naquela ruína que você quer reconstruir. O autor, nesse capítulo, ele sugere que nós façamos uma lista, né, daqueles pecados que nós queremos vencer. Então, fica aqui a sugestão, né, eu comunico a você a sugestão. Faça uma lista, né, daqueles pecados que você quer vencer, apresente para Deus, confesse cada um deles
ao Senhor, peça perdão, creia no perdão do Senhor e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Não é? Que Deus abençoe você nessa oportunidade. Que Deus aplique melhor aquilo que aqui foi falado e a sua palavra ao seu coração. Que você possa, com coragem, movido por um desejo imenso de ver as coisas serem mudadas na sua vida, buscar a Deus hoje ainda e confessar a Ele. Jesus disse assim: vai lá para o teu quarto, fecha a porta e o teu Pai que te ouve em secreto, Ele vai te atender. Não é? Então vai lá para o teu quarto, diga para Ele: Senhor, olha, eu pequei, o meu pecado é esse, mudanças na minha vida, eu recebo o teu perdão, faça essa obra e reconstrói, Senhor, essa área da minha vida que eu necessito. Sem o Senhor eu não vou conseguir fazer as mudanças que necessárias nessa área da minha vida. Faça isso, não é? Esteja abrindo para Deus essa oportunidade de restauração, porque Deus quer restaurar as ruínas que estão presentes em nossas vidas. Eu quero, nesse momento final, antes de orar, quero agradecer a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Olaria, as nossas ovelhas, que estão cumprindo o seu compromisso, não é? Entregando os seus dízimos. Nós vivemos uma situação diferente e a minha alegria é saber que o povo de Deus em Olaria está comprometido com seus dízimos, comprometido com as campanhas que foram acordadas em dezembro do ano passado, e eu fiquei muito feliz quando eu vi essa mobilização dos irmãos. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que estão preocupados em cumprir o compromisso com a obra do Senhor, com o Deus da obra acima de tudo, não é? E que nesse momento tão delicado para todos nós, estão aí com o coração voltado para as coisas do Senhor. Não, nós vamos continuar cumprindo o nosso compromisso, sustentando a obra do Senhor, abençoando, não é? E nós teremos condições não só de cumprir os nossos compromissos como igreja, mas também de abençoar os nossos missionários, não é? Que estão aí na dependência de que as igrejas, mesmo nesse tempo difícil, continuem contribuindo. Mais uma vez a nossa gratidão por todos os irmãos queridos da nossa igreja e outros, não é, que recebem essa live, que já tem nos acompanhado aqui nesses nossos momentos. Nossa gratidão a todos vocês. Deus abençoe a vocês e que vocês estejam orando por nós. Não é? Eu convido você para esse momento de oração, onde estaremos agradecendo a Deus pela vida dos irmãos queridos que estão aí cumprindo o seu compromisso com seus dízimos e ofertas, e também pela sua vida, para que Deus esteja te abençoando nessa jornada aí de trabalhar em parceria com Deus para a restauração das áreas da sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome por esta breve palavra que foi partilhada através desse instrumento, deste meio de comunicação. Que o Senhor nos ajude, Pai Santo, em nossa luta diária na reconstrução das nossas ruínas. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe da realidade que cada um de nós vivemos e da dependência que temos do teu poder, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Ajuda-nos a sermos corajosos para buscarmos o Senhor a fim de confessarmos os nossos pecados, rasgando o nosso coração no teu altar, que o teu Espírito traga paz ao nosso coração, como aquela confirmação de que os nossos pecados foram perdoados pelo Senhor, e que o Senhor sinalize o teu agir, o teu mover no trato daquelas ruínas que nós queremos que desapareçam da nossa vida e que aquela área seja reconstruída. Senhor, nós confiamos no teu amor por nós, no teu poder para mudar as circunstâncias adversas, e por isso
Pai Santo, pedindo a tua ajuda. Também, querido Deus, eu quero agradecer-te pela vida de todos os irmãos queridos da Primeira Igreja Batista de Olaria, que estão cumprindo o compromisso com os seus dízimos, com suas ofertas, que pela fé estão fazendo isso, porque creem na tua palavra, que serão abençoados pelo Senhor, que o Senhor mantenha esses corações firmes e fiéis, e que assim ocorra com cada membro da igreja, que o teu Espírito esteja visitando cada membro da igreja e ajudando a exercitar a sua fé, ó Deus, na palavra do Senhor, de maneira que nesse tempo onde tudo aponta para o caos, nós, o povo do Senhor, estejamos vivendo uma outra realidade na dependência do Senhor. Assim eu peço a bênção do Senhor sobre a tua igreja e oro agradecido por mais essa oportunidade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, uma noite tranquila na presença do Senhor, e no próximo domingo às 10 horas da manhã, se Deus quiser, nós estaremos partilhando um pouco mais da palavra do Senhor. A paz do Senhor.